Olá, minha querida amiga Mulher que Vence, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E olha, que Deus abençoe você rica e abundantemente neste sábado, neste dia preparado por Deus. No programa de hoje eu trago uma convidada especial, ela é líder de Mulher que Vence e também é vereadora da nossa cidade de Santo André, aqui no estado de São Paulo. E hoje vamos trazer um assunto aqui bastante polêmico, mas primeiro deixa eu dar as boas-vindas aqui para nossa amiga Silvana. Silvana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, vindo aqui tão cedinho, né? Mas eu acordo cedo. Muito trabalho, né? Muito trabalho. Desde as 6 horas da manhã já estou de pé, batalhando aí pela nossa cidade, pelas mulheres que vencem, que a gente tem realizado um bom trabalho lá na nossa cidade. Bacana. A gente vai falar sobre isso então daqui a pouquinho. E hoje a pauta do programa, a gente vem falar sobre um assunto que muito crente aí tem tampado o sol com a peneira, mas a gente precisa falar desse assunto, que é a ideologia de gênero, e a Silvana, como vereadora, tem visto essa questão de perto, né, Silvana, sendo abordada e sendo, assim, de uma forma muito agressiva, sendo, assim, tentando ser inserida na nossa realidade aí. E a gente vai falar no programa de hoje o quanto isso é prejudicial e como nós, cristãos, podemos e devemos nos posicionar sobre esse assunto. Bom, antes de falar sobre isso, me conta um pouquinho como é que está o trabalho lá com as mulheres que vencem em Santo André. Conta pra gente. Santo André, as mulheres, elas têm nos procurado. A gente tem feito reuniões, né, mensais, na semana, intercessão, porque tem muitas mulheres sofrendo, oprimidas, né? Por um casamento mal sucedido, às vezes as mulheres não estão tendo como lidar com as crianças, né, com seus filhos. Sim. Então é um trabalho legal que a gente está fazendo lá, bem assim, se unindo em oração. Bacana. Né, dando assistência, fazendo um trabalho social, Legal. Além da igreja, né? A gente vai até as residências, tem mulheres pedindo orações, então a gente vai lá, ora pelas famílias. Que bênção. Então a gente está saindo da igreja um pouquinho. Saindo só dos cultos e indo até elas, até né? as residências, né? Até a família dela. Que Porque é legal. um conjunto de orações que nós estamos fazendo, mas estendendo às famílias. Não é só tratar essa mulher, né? Lógico, é a família dela. A família dela. Muito legal, muito bacana. Bom, vamos falar então da pauta de hoje, trazendo aqui esse assunto. E já começando aqui com a primeira pergunta, Silvana, por que você acha que é importante a gente falar sobre esse assunto de ideologia de gênero? Primeiramente, pastora, a gente precisa entender o que é ideologia de gênero, né? Gênero, podemos dizer, eu, mulher, o homem, né? É o que existe na nossa sociedade. A ideologia, o que estão criando um movimento é assim, você nasce homem, você nasce mulher, mas a ideologia é um movimento de pessoas que estão querendo construir numa sociedade. Você vai ser o que você quer. Então, a natureza constituída por Deus nasceu o macho e a fêmea, mas você vai ter o direito de construir na sua sociedade em que você vive o que você quer ser. Da maneira que você quiser. O que você quiser. Meu Deus, isso é um confronto tão grande com a palavra de Deus. Inclusive, daqui a pouquinho, você vai ficar aqui com o momento da palavra, onde eu trago exatamente um versículo que fala sobre isso, como as pessoas têm deturpado as escrituras, não é? Hoje você pode ser o que você quiser, mas se a gente voltar para a Bíblia Sagrada, onde nos escreve que nós fomos criados macho e fêmea, não há meio termo, não há como escolher. Jesus nos forma no ventre da nossa mãe, o Senhor nos forma no ventre da nossa mãe, já com aquele gênero. É o gênero macho e fêmea, homem e mulher. E aí o que é então pregado, você que está na Câmara dos Vereadores, você que sabe muito bem sobre isso e está vendo isso de perto, por que eles querem, né? E aí já entra até na segunda pergunta, por que os políticos em geral, né, eles querem institucionalizar por meio do ensino, né, a ideologia de gênero, né? Então, será que isso pode... Porque isso, eu acho que está acontecendo o seguinte, eles tentaram com a gente que já é cabeça feita, adulto, aí, como toda ideologia, ela tenta ser inserida quando ainda se é criança para que você cresça com aquela ideia, né? Então, papai, mamãe, cuidador, cuidado aí aonde coloca o seu filho para estudar. Bom,
Mas muita gente que me assiste tem os seus filhos em escolas públicas. E aí não há escolha para essas pessoas. E aí a gente vai falar sobre isso, sobre o cuidado dentro de casa. E aí, o que esse pessoal tem feito, de forma sutil ou não? Me conta isso, como é que está esse processo para ser inserido isso dentro das escolas? Olha, o que eles estão querendo fazer nas escolas? Colocarem professoras ou professor, né, que aceitem essa ideologia e já quiseram colocar uma cartilha nas escolas de que a criança pode, olha, você nasceu assim, mas você pode escolher o que você quer ser. Então eles querem colocar isso em cartilhas e foi barrado na bancada evangélica. Por isso que é importante nós elegemos evangélicos, para que venha defender os valores da família. Você sabe, Silvana, que eu recebo muitas mensagens, eu como pastora, e aí a gente vai entrar até numa outra questão aqui, mas eu recebo algumas mensagens de pessoas dizendo assim, poxa, a igreja quando começou a misturar com política, começou a ter problema. Na verdade, a igreja sempre teve problema, a igreja sempre foi perseguida, né? E hoje a gente tem visto uma força política muito grande contra a igreja. E o povo ainda não caiu a ficha do povo que isso tem acontecido no nosso meio. Só quem está dentro realmente da coisa é que sabe. Então, às vezes, a pessoa que está me assistindo em casa, ela é um membro da igreja, ela pega a bolsinha dela, vai para o banquinho da igreja no domingo, ouve a palavra do pastor. Então, essa é a realidade dela. Mas a gente que está ali, verdadeiramente brigando brigando no bom e no ruim, no mau sentido, mas assim, brigando verdadeiramente para que o evangelho chegue a todas as pessoas, que é o alvo do cristão, aí a gente vê que, como diz a expressão, a coisa ali é mais profunda, né? Então, assim, o membro, na verdade, né, que está sentadinho no banco, que a realidade dele é pegar o carrinho, o ônibus, ir para o culto no domingo e voltar para casa, ele não sabe, na verdade, o que a Igreja de Cristo tem enfrentado para vencer essa batalha, para propagar o nome de Cristo. Existe uma batalha gigantesca. Inclusive, Silvana, eu acho que você já sabe, você já deve ter visto esse vídeo, que a gente estava até batendo papo aqui antes da gente entrar no ar, mas existe um vídeo circulando na internet de um representante LGBT, né, dizendo com todas as letras, escancarado para quem quisesse, nosso objetivo é destruir a família. Não, a gente não quer casar, a gente não quer se igualar a vocês. Ele ainda dizia isso, né? Não, a gente não quer, a gente está num movimento, numa causa que é exatamente o oposto da família, né? Eles não querem defender a família. E a gente, como cristão, a gente quer, né? A mulher que está me assistindo em casa, ela quer ter netos, né? Ela quer que seu filho tenha nora, que a sua filha tenha genro, ela quer ter isso, né? No fundo, todas as pessoas querem ter essa vida, né, que foi de fato planejada por Deus. E aí, a gente vem aí com uma outra questão, né, que a gente sabe que nós, como pessoas espirituais, a gente sabe que o problema é mais embaixo, que verdadeiramente as pessoas que têm a intuição, o intuito, na verdade, de destruir a família, ela já também vem de uma família, muitas vezes, destruída. Ou seja, né, às vezes não teve também esse exemplo, e a gente sabe que a coisa vem lá de trás. Bom, você comentou comigo que o projeto deles era ter essa cartilha e que quem barrou esse projeto foi a bancada evangélica. Então, mais do que nunca, os irmãos e as irmãs vão ver, sim, a igreja falando de política. Sim. E por quê? Porque é necessário. Esse é um dos projetos malucos que a gente vê acontecendo lá dentro, né? E que querem completamente destruir a família e deturpar tudo que a gente tem criado dentro de casa. E aí, eu quero te perguntar, falei aqui da escola pública, a mãe que não tem opção, olha só, então vamos entender o processo. Se não tem uma bancada evangélica, esse projeto cai nas escolas, vai cair em qual escola primeiro? Na escola pública. Caiu na escola pública, o pai e a mamãe, que é cristão, que é crente, vai fazer o quê, coitado? Não tem como tirar da escola, porque não tem condições de pagar um ensino privado, que aí você consegue malemar escolher aonde você vai colocar sua criança. Bom, e aí a gente vai para essa questão aqui, ó. Como é que a gente pode ensinar os filhos, em qualquer idade, né? Eu poderia dizer assim, as crianças você ainda consegue moldar um pouco mais, mas um adolescente é mais difícil, né? Por que você acha que a gente deve realmente ser contra essa ideologia de gênero aí na educação?
Olha, pastora, primeiro eu acho assim, o pai e a mãe têm que acompanhar os seus filhos na escola, perto, né? e de perto. O que eu vejo, muitos pais entregam celular para umas crianças porque está ocupado com muito trabalho, com muita tarefa, e deixa lá o filho à vontade no celular. Aí isso já desperta eles conhecer o mundo internet. Que é um mundo aberto, é um campo assim que tá livre. Não tem limite. Ali, então, não tem limites. o pai e a mãe têm que acompanhar a criança, têm que acompanhar o crescimento, ver quais são os amiguinhos que eles estão tendo amizade, o que eles estão fazendo. Lembra até que quando levava os filhos para casa, né? Eu ia, meus amiguinhos, vamos fazer... Hoje a gente trabalha em grupo, em vamos casa. Fazer trabalho. Isso, eu sou dessa época. Eu também sou dessa época. Hoje com essa pandemia você não sabe mais nem que época que a gente está vivendo aqui. Mas isso é interessante, porque você está vendo com quem que o seu filho está acompanhando, né? Está fazendo, quais os assuntos estão sendo abordados. É interessante o pai e a mãe participar das brincadeiras, às vezes, com os filhos, porque ali vai te despertando, né? Não dá aquela... Você dá uma liberdade, mas com limite. Exato. E você aprendendo o seu filho, educando o seu filho dessa forma, desde pequenininho, quando ele chegar na juventude, ele não vai se rebelar tanto. Exato, né? Vai ter ali o seu momento, talvez, de impor a sua opinião, né? Eu acho que o adolescente, ele tem um momento onde a opinião dele, ele quer que seja ouvida. Sim. Né? E a opinião dele foi formada onde? No colégio. Então, no meio social que ele vive, que às vezes nem é a família, porque o pai trabalha o dia inteiro, a mãe só vê à noite, Sim. Então ele não tem um relacionamento familiar. E, Silvana, você sabe que essa é a realidade da maioria das famílias. Pai e mãe trabalham fora para complementar a renda da casa, e o filho fica a Deus dará. O filho fica verdadeiramente... Então, você que é mãe, pai, que eu sei que tem muito pai que assiste aqui esse programa e que vive essa realidade, né? Até um conselho que eu dou para você. O pouco tempo que você tem com o seu filho, né? Se una com ele, fala como é que tem sido na escola, filho. Porque você tem que ser amigo e amiga dele. Assim, e hoje tem um monte de lugar aí que fala, você não tem que ser amigo do seu filho, não. Você tem que ser pai e mãe. Mas eu discordo um pouco disso. Você tem que ser amigo no seguinte sentido, de você ouvi-lo e dar a opinião certa na hora certa, né? Então, por quê? O questionamento vai vir, né, Silvana? Vai. O questionamento, porque é natural, o ser humano sabe, é homem e mulher. E aí, quando é ensinado algo diferente para eles, eles vão falar, mamãe, eu posso ser o que eu quiser? Ou até na adolescência, mãe, é verdade que a gente pode isso, pode ser o que quiser, né? Como é que é essa história? É aí que o pai e a mãe tem que estar munido com a munição das escrituras. Porque filhos, tira esse negócio da cabeça que isso aí não é para você, não. Isso aí não será suficiente para toda a munição que o pessoal aí fora vai vir contra, Outra coisa, a palavra de Deus diz que a gente tem que ensinar os pequeninos, né? O caminho, para que quando crescer não se desvie dele. Exatamente. E outra coisa, você, o almoço, o jantar, a família se reunir. Exatamente. E ter esse compromisso. Então, é desde pequeno mesmo que você tem que ensinar. Eu sou daquela época que, até hoje eu faço isso. Eu peço bênção pro meu pai e minha mãe. Ai, que bonitinho. Você entendeu? Até hoje é respeito. Meu pai me ensinou muito a ter respeito, você respeitar os mais velhos. E isso eu carrego por toda a minha vida. E o dia que eu tiver meus filhos também, que eu tenho as minhas sobrinhas, eu ensinaram isso. Ó, você pede bênção pro seu avô, pra sua avó. Tinha isso também. E ai de mim se não pedisse. E ai de mim se não pedisse. Então, isso é um respeito, o temor. Eu acho que isso eu venho carregando até mesmo ter temor pela palavra de Deus, claro. Né? Pelos ensinamentos que a Bíblia nos traz, né? Então, eu acho que pai, um recado que eu quero dar para o pai, para a mãe, acompanhe seus filhos na escola, acompanhe com as amizades que ele tem, participe, seja amigo e vai aconselhando. Às vezes, o amiguinho da escola dele não tem a mesma estrutura que o seu filho tem. Exato. E cabe a nós ensinarmos também. Exatamente. Né? E falar em ensinar, Silvana, o que você que está lá dentro aí vai poder responder melhor para nós? O que a lei
nos garante acerca dessa questão? Então, assim, existem coisas que vêm contra nós, mas existem leis que nos defendem ou não? Olha, por isso que eu falo que a bancada evangélica é importante, né? Já estão querendo fazer um projeto, já está tramitando na casa, na Câmara dos Deputados, que não venham colocar essa expressão ideologia de gênero nas escolas e nem colocar gênero. Qualquer expressão, não sei se a senhora ouviu sobre o DICS, acrescentando LGBTI na linguagem portuguesa, eles já estão intuitando. Ou seja, vão inserir de alguma forma, mas agora com outro nome. Com outro nome, exatamente. Não ser um elefante aí notável. Então, eles já estão mascarando. Então, os pais têm que ficar atentos a isso. Eles já estão querendo colocar na linguagem portuguesa. E a bancada evangélica já barrou. Então, é importante que o cristão venha a ser fiel com os cristãos. Exato. Né? Os deputados, vereadores, prefeitos que são evangélicos. Claro. Porque o intuito deles é defender a família. Exato. Eu, em promessa de campanha, eu falei, eu vou defender a família, eu quero resgatar os valores da família. Exato. Estou lutando. A gente pensa, aí o pessoal de casa pensa assim, ela só vai lutar pelos direitos da família? Se vocês soubessem a batalha que é por uma coisa simples dessa, que é lutar pelos direitos da sua família, você estaria de boca aberta agora falando, Jesus, o que eu tô fazendo? Né? Porque a gente pensa assim, o pessoal que antigamente fazia promessa de campanha, né? Falava, vou dar, vou fazer, vou acontecer. E às vezes não fazia nada disso. O simples fato de ter alguém ali defendendo e sendo contra projetos diabólicos já é maravilhoso. Contra aborto, o abuso com crianças. Assim, a gente precisa de pessoas que representam e defendam a família mesmo. Estão querendo legalizar a pedofilia. Pedofilia. O Olha, aborto, chega a arrepiar, então... chega a ser assim, uma abominação. Porque essa é só a base, pessoal. Ainda vai vir muita coisa aí contra a Igreja de Cristo, contra a sua família. Pastora, só tem uma ideia. Uma rede de fast food usou crianças, né? Eu vi isso aí. Então. Meu Deus. Aí, o que eu fiz? Uma moção de repúdio a essa rede. Verdade, fez mesmo. Né? Você não sabe a luta que eu passei para aprovar essa moção de repúdio. É uma coisa simples. Mas foi uma luta tão grande que assim, foi voto a voto e eu venci por um voto. Meu Deus. Então, assim... Tá muito grave. Tá mais aí grave falaram, mas não tem nada a ver usar criança para falar que é normal mãe com mãe ser os pais dessa criança. Você entendeu? Árdua, né? É um assunto, ideologia de gênero, é um assunto que já não é bem definido entre os adultos. Imagina uma luta, uma briga entre os adultos. Imagine uma criança que ela não sabe o que é esse assunto. Exatamente. Então, deixa a criança ser criança, deixa ela brincar. Eu brincava de vôlei, eu brincava de skate com meus irmãos, de patins. Deixa as crianças serem crianças. Agora, elas não são resolvidas com esse assunto. Claro que não. Mesmo mas nós, é aí mesmo que eles querem não? entrar. Por não serem resolvidas, vamos implementar isso aí desde Exatamente. cedo. Para que... Bom, vamos lá. Preste atenção nisso. Falando sobre isso, hoje quem está aqui comigo é a Silvana Medeiros, nossa vereadora da cidade de Santo André, que é líder das mulheres que vencem lá da região e que está num trabalho muito importante e árduo ali, defendendo os direitos da família e que não tem como a gente levar esse assunto de forma leviana ou de forma assim qualquer, porque a briga tá feia lá. E hoje, falando de ideologia de gênero, a gente estava falando agora há pouco que eles estão colocando ali de forma sutil esse assunto. E a gente agora entra numa questão chamada linguagem neutra. O que é essa linguagem neutra? Explica pra gente. O que nós somos? Ele e ela. Eles querem colocar agora nessa linguagem da língua portuguesa o dix, por exemplo. Viu o xizinho que eles colocam no final? Delo, elo, Sim. ela. Então, é uma coisa indefinida. Eles não querem, não sou nem homem, nem mulher. Não termino nem O, nem A. Nem A, exatamente. Meu Deus. Sem definição.
É isso que eles querem Essa é a linguagem dizer. neutra. Neutra. Então, ó, meu amigo, minha amiga de casa, ouviu falar em linguagem neutra na escola do teu filho? Fica de olho ligada, de olho aberto e de ouvido atento aí. Porque isso está tentando entrar nas escolas tanto privadas, né, quanto nas públicas escolas públicas, também. Né? A pública, principalmente, Claro. começa ali. É. Mas as particulares, como elas são mais independentes, também vão acabar aderindo também. Por isso que nós temos que, os pais têm que ficar de olho, acompanhar os seus filhos, né? O pai e a mãe têm que ficar muito atento. E a gente estava falando, né, sobre essa... Hoje se fala muito de diversidade, de inclusão, e tá tão sutil, né, Silvana? Eu estava pesquisando até algumas escolas aqui para as crianças, e quem me conhece sabe que eu tenho 2 crianças pequenas, né? O que a escola oferece está nas entrelinhas, né? Então tá naquelas letrinhas, tá? Olha, a gente é uma escola que trabalha a inclusão, que não sei o quê. E aí, poxa, era para ser linda. Essa palavra era para ser linda, porque antigamente existia o bullying contra o negro. Antigamente não, ainda existe, né? Então, assim, o negro, a pessoa que tem o cabelo afro. Então, isso sempre existiu nas escolas. O que hoje a gordofobia, que é aquela coisa do gordinho e tudo mais. Então, isso o bullying, entre aspas, contra aquele que é diferente, sempre existiu, né? E aí, é claro que se fosse falar de inclusão sobre isso, seria perfeito, seria lindo, né? Mas a partir do momento que a gente fala de inclusão, ferindo os princípios bíblicos, onde a gente quer inserir uma abominação ali que a gente tem que despertar e ver que a coisa realmente não está indo para o lado que deveria ir, né? Porque a inclusão, a ideia da inclusão, ela é linda. A ideia da inclusão da parte menor seria sensacional. Se, de fato, essa parte menor não ferisse a Bíblia Sagrada, que é, de fato, a verdade plena e absoluta, né? A gente sabe disso. Bom, como é que a gente, assim, como uma... E hoje, né, falando sobre defender a minoria que quer ser defendida, ela quer destruir a maioria para que se cresça. Olha, você tá entendendo que coisa louca, né? Olha que contraste, né? A ideia que era para ser linda e maravilhosa, hoje não tem sido, porque vamos acabar com a maioria, a gente então cresce e a gente como cristão tem que estar atento, né? Esse movimento de ideologia, né, que eles criam, eles revertem, na verdade. Eles querem eles fazem como eles estão sendo... Eles estão sofrendo esse bullying, eles que estão sendo... A sociedade está sendo preconceituosa com eles. Então, vocês estão revertendo os Vocês valores. são maus e nós somos bons. Hoje, a gente não pode falar... Olha, eu não estou falando contra você. Você é uma opção que você escolheu. Mas eu tenho o direito de defender a família. Os valores da família. E é o que eu faço. Seja lá na Câmara, lá eu sou conhecida como a vereadora da família. Que bom. E eu faço questão de mostrar que eu estou defendendo os valores da família. Perfeito. Não só em falar, tem que ter atitudes como família mesmo. Exato. Né? Na igreja eu tenho uma posição como líder das mulheres, né? Então, eu tenho que agir como família, como uma mulher que defende os valores da família. Então, não é só o falar, né? É a atitude. A gente tem que cuidar da família, a gente tem que pôr esse projeto sempre como o carro-chefe. Que coisa. Né? Muito forte. Então, é forte mesmo, é difícil, porque se você vai falar que nem o assunto que nós estamos falando hoje, as pessoas, quem não aceita... Falar, está sendo preconceituoso. Retrógrado. Na verdade, não é isso. Então, E a gente tem que lembrar sempre de Jesus, né? Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Prefiro ser conservadora, sempre, né? Pastor Jaime diz muito isso e é a mais pura verdade. Prefiro ser assim. A gente está praticamente terminando aqui, Silvana. Queria já de antemão te agradecer pela vinda. O programa passou voando, porque esse assunto a gente tinha que trazer aqui em várias etapas, né? Mas eu queria que você deixasse um recado para os amigos educadores, pais que estão nos assistindo, inclusive até os filhos. Como que o povo de Deus deveria se posicionar sobre esse assunto?
Pastora, que foi um prazer passar essa manhã com a senhora, esse programa maravilhoso que tem abençoado as famílias. E obrigado pela oportunidade. Eu quero deixar um recado para você, pai, você, mãe, e para os filhos também. Cuidem das suas crianças, não seja crítico à igreja com a política. Isso faz parte, nós precisamos de pessoas, cristãos, que venham nos representar no Senado, na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, no Executivo. Precisamos de cristãos para representar a família. Não critique a igreja porque não misturamos igreja com política. Precisamos sim da política. Porque a nossa vida já é uma política. Exatamente. Né? Nós precisamos de cristãos que venham representar as famílias. Não deixe os seus filhos sozinhos. Acompanhe, veja o que está acontecendo no mundo da internet. Não deixe perder o valor da família, que é muito importante para nós. É isso aí, pessoal. Fica a dica, a batalha é grande, hein? O inferno tem se levantado contra a igreja, mas nós cremos que as portas do inferno não prevalecerão, tá bom? Cada um tem um chamado. E se Deus está chamando os cristãos para estarem lá, a gente depende aí, a gente sabe muito bem. E ore para o seu pastor, né? Ore para o seu pastor, ore para a igreja e ore também para os políticos. Exatamente. Agradecendo mais uma vez a nossa amiga Silvana Medeiros, que Deus abençoe você pela vinda aqui. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço e até sábado que vem.